Olá, pessoas! PEC do equilíbrio entre os poderes. No último dia 27 foi protocolada na Câmara dos Deputados a PEC do equilíbrio entre os poderes, de iniciativa de um grupo de parlamentares liderado pelo deputado federal Domingos Sávio, do PL Minas Gerais. Esta proposta, um subproduto do ambiente de tensão e mal-estar entre os poderes legislativo e judiciário, visa a alterar o artigo 49 da Constituição Federal para dar ao Congresso a competência de permitir, por maioria qualificada, sustar decisão do STF transitada em julgado que extrapole os limites constitucionais. No dizer dos signatários do documento, registra-se a cada dia ambiente de desgaste diante de decisões polêmicas, proferidas muitas vezes por um ministro isolado, em detrimento do pensamento da maioria da população brasileira. De fato, diante do cenário de avanço do direito no campo político, a expansão da presença dos tribunais, em especial da Suprema Corte, faz com que, mais que responsável pela preponderância da lei, o judiciário se converta em irradiador de poder, ditando balizas à sociedade, ainda que escorado numa autoridade sem representação e apelo popular. Essa postura ativista é decorrente do modelo de constituição prolixa adotado em 1988, com um regramento esmiuçado de uma série de direitos que possibilitam a um leque ampliado de pessoas manejarem uma série de recursos, levando à justiça debates políticos e morais. Outro ponto revelador da influência da Corte é a não sujeição a constrangimentos externos às suas decisões, salvo o processo de impeachment dos seus membros, cujo escrutínio é do Senado Federal. Mas, na prática, isso é extremamente difícil ocorrer, porque os crimes de responsabilidade em que o ministro pode ser enquadrado são avaliados conforme um juízo político, sujeito a considerações de conveniência e oportunidade. É a própria Carta Magna, no seu artigo 102 caput, que atribui ao STF o dever de zelar pela sua guarda e eficácia, sendo o órgão autorizado a dar a palavra final em matéria constitucional. Daí é com muita cautela que se deve examinar a iniciativa da PEC do equilíbrio entre os poderes, porque há nela o germe da sua própria destruição, pois segundo o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, não será aceita proposta tendente a abolir a separação dos poderes. A Assembleia Nacional Constituinte, órgão responsável por dar início ao novo ordenamento jurídico, lá atrás, em 1987, decidiu colocar nas mãos da Suprema Corte a responsabilidade por interpretar a Constituição em caráter vinculativo aos demais entes, nela esgotando o debate, sob pena de atingir negativamente o constitucionalismo democrático. Evidente que o STF batalhará com toda a artilharia para não ceder o monopólio da verdade, que o órgão encampa dentro do exercício da jurisdição de cúpula, ainda que se possa ter como falacioso o discurso da exclusividade do poder técnico e da dignidade interpretativa pelos togados. Certamente o abuso do judiciário será explorado em tom de retaliação do parlamento ao atuar da jurisdição constitucional em defesa das minorias
e no cumprimento dos princípios fundamentais fixados pelo poder constituinte originário como obrigatório a todos os governos, independente de coloração política. Situação parecida com a atual foi vivida com a tramitação da proposta de emenda constitucional número 33 de 2011, que estabelecia uma normatização limitadora do poder de atuação do STF em diferentes âmbitos. Houve à época um berreiro sobre o agir desastroso da Câmara dos Deputados para a consolidação da democracia e blá, 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 blá. Acabou que o assunto morreu sob a justificativa de que a última palavra é sempre prerrogativa do Judiciário, poder que se diz espelho da racionalidade e da justificação coerente em detrimento da política. Provável que a situação atual em torno da PEC 50 tenha idêntico desfecho, ou seja, ainda que todos interpretem a Constituição conforme a conhecida lição do jurista Peter Habermas, quando há desacordo sobre o texto, a palavra final é do Judiciário através do seu órgão máximo. Imaginar o Congresso como instância revisora da Justiça é introduzir uma anomalia ofensiva ao princípio da tripartição dos poderes. De certo que existe vasta literatura a favor do parlamento como local para tomar decisões fundamentais à cidadania, como entende o jurista neozelandês Jeremy Waldron, ao falar da urgência em desmistificar o judiciário como arena de solução dos conflitos fundamentais. Mas, a nível de Brasil, o ponto a que chegou o exercício da jurisdição constitucional e a ampliação do seu papel de bússola da sociedade leva a uma resistência dificílima de ser quebrada, por causa do próprio espírito da Constituição, que atribui ao STF o dever de zelar pela sua integridade e rigidez. Assim, o Legislativo não pode, por decisão política, ainda que clausurada numa PEC, desfazer julgados da Suprema Corte, por mais errática que seja a sua atuação. A iniciativa liderada pelo deputado Domingos Sávio serve para rasgar as entranhas e mostrar as fissuras da Suprema Corte, ultimamente apequenada pela opinião pública em matéria de confiabilidade. Por outro lado, não se descarta, num segundo momento, um impasse quando o tribunal, pela provocação de algum partido político, julgar a constitucionalidade da própria PEC 50, quanto à transgressão dos limites do poder reformador do Congresso, como aconteceu no julgamento da ADI 466 proveniente do Distrito Federal, em que se discutiu uma PEC instituindo a pena de morte no Brasil mediante prévio plebiscito. Isso porque o Congresso, no exercício do poder de reforma constitucional, não pode mexer no núcleo duro representado pelas cláusulas imunes à revisão parlamentar, como é o dogma da separação dos poderes. Como a PEC 50 procura alterar a estrutura constitucional originária, sem possuir o Congresso a função de órgão precursor da ordem jurídica, o germe da sua destruição está contido nela mesma, ainda que sobrem razões para a reação parlamentar à alargada margem de manobra com que o STF tem promovido a sua participação política. Como o povo não existe,
não vale para nada, não conta na ordem do dia. A fala que interessa é a dos ministros, que decidem segundo voluntarismos e visões particulares de mundo. Ou, como afirma José Roberto Guzzo na Revista Oeste, de 1º de outubro passado, o STF se transformou numa entidade que deu a si própria autorização para fazer um novo país. Num cenário em que se deseja a passividade de todos que não comunguem do pensar dominante de tendência esquerdopata, bem provável que a barulheira parlamentar em torno da PEC 50 e outras iniciativas tendentes a limitar a atuação do STF faça apenas marola. Este foi o Soletrando Direito. Faça os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Faça sua inscrição no canal para ajudar na sua consolidação. Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela audiência. Tchau.